Oi, hoje é a resenha do conto Amor é o Último Recurso, escrito por John Scoveron, aqui da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Caro leitor, quero assegurá-lo de que esta não é uma história de amor, nem um romance, não importa o que você possa ter lido na capa. Já existem muitas histórias assim. Obrigado. Não, essa é uma história sobre duas pessoas que insistem em acreditar que o amor era coisa de tolos. Assim começa Amor é o Último Recurso, escrito por John Scoveron, que conta a história de um casal, da moçoila chamada Lena e do rapazote chamado Arlo. Os dois trabalham num resort, e esse hotel tem alguns habituês muito frequentes em todos os verões. E sim, como você percebeu pelo que eu li agora, essa história não é sobre amor. Pois é, isso, se não é sobre amor, o que é essa história aqui dentro de uma coletânea de histórias de amor? Bom, na verdade, esses dois aqui, a Lena e o Arlo, são apenas cupidos. E, portanto, a vítima desses cupidinhos será, obviamente, esses fregueses habituais ali daquele hotel. Mas eu não posso dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, de vez em quando eu preciso lembrar, né? Sim, essa coletânea aqui aconteceu naquele verão, 12 histórias de amor, não é para mim. Decididamente, eu não sou o público-alvo dessas histórias. Vocês sabem, né? Elas são dirigidas aos jovens adultos, ali na faixa dos 18, 19, 20 anos. Sim, são histórias para young adults. Mas, de vez em quando, é sempre bom lembrar, né? Nesse tipo de publicação, de vez em quando, um dos textos também não é dirigido ao próprio público-alvo. E é o que aconteceu nesta semana aqui. Quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, peraí, que coisinha fraca que é esta, hein? Sim, a cada vez mais que passavam as páginas e eu ia conhecendo mais os personagens e principalmente os diálogos que iam rolando, com certeza eu tinha a sensação que estava assistindo aqueles filmes de sessão da tarde bem bobinhos. Sim, histórias românticas. Vocês sabem, né? Muitas histórias românticas que passam justamente nas sessões da tarde são aquelas coisinhas bem bobas, bem leves e triviais. Mas, à medida também que você vai mais lendo esse texto aqui, você percebe que não vamos ofender. Não vamos dizer que isso aqui é um filme de sessão da tarde, uma comédia românticazinha fraquinha. Não, isso aqui é pura malhação. Sim, a novelinha da Globo. Não passa disso. O nível, principalmente intelectual, dos personagens é por aí. E claro, né, essa novelinha é formatada para viciar as pessoas a assistirem futuramente as novelas padrões da casa. E no caso aqui, o público-alvo então de Malhação é um pessoal que é abaixo do jovem adulto, ainda são adolescentes na faixa entre dos 15 e 16 anos. E por isso que o teor daquela conversa que rola lá no programa é terrível, e justamente o que acontece aqui também nesse conto. E daí vai lembrar uma coisa que eu também sempre estou comentando aqui a respeito dos contos aqui deste livro, né? Que é basicamente a mesma estrutura básica que acontece em todas as histórias. Praticamente todos os personagens estão no mesmo ponto de sua vida, estão saindo do ensino médico, se dirigindo à faculdade. Terão que se mudar para outra localidade, outra cidade, outro estado, e vão perder provavelmente o amor que eles tinham ali, que eles não começaram ou estão terminando. Enfim, aquelas coisinhas básicas de sempre de histórias de amor aqui para adolescentes. Ou para jovens adultos. E no fundo também vamos combinar, parece às vezes que são puras crianças que estão dialogando aqui no decorrer dessa história. Realmente não rende nada. E aliás, essa história não está baseada apenas na Lena e no Arlo. Na verdade, esse conto aqui é o primeiro que aparece muitos personagens. Porque como comentei, né, existem os habituês aqui deste spa. Na verdade, são clientes que sempre estão retornando a cada novo verão. E sim, está rolando uns certos amores aí não realizados. Quando o texto ali no começo diz que essa aqui não é uma história de amor, é verdade. É uma história onde o amor ainda não começou para muitos casais. Na verdade, são 3 casais que não começaram ainda os namoricos, os flertes pelo menos. É todo mundo se evitando. E por isso, como eu comentei, a função dos protagonistas aqui dessa história é serem cupidos e não serem os apaixonadozinhos da vez, os pompinhos. Se bem que, claro, obviamente lá no final eles vão ficar juntos. Isso não é nem um spoiler,
Porque na verdade essa história finge que não é uma história romântica, mas na verdade o é. Principalmente quando num certo momento os dois protagonistas se encontram pela primeira vez e logo que um olha para a cara do outro, eles têm aqueles diálogos ácidos. Aí o o narrador aqui da história comenta pra gente, né? Vocês podem perceber, né, que pela primeira aproximação deles não vai acontecer nada e portanto isso aqui não é uma história realmente romântica, porque eles não se bicam, nem gostam disso, né? Do amor, que eu digo. Mas não, na verdade isso é uma confirmação que isso aqui é uma história romântica, porque é aquela velha frase popular, né? Quem desdenha quer comprar. Um fica evitando o outro, obviamente que eles querem ficar juntos. Sim, isso aí foi um amor à primeira vista. Isso aqui é uma história romântica. Ora boss! Mas voltando àquela história dos diálogos fracos que rolam aqui neste conto. Eu tenho um exemplo aqui que realmente beira o ridículo. É aquela tentativa de ser engraçado, mas não surtir efeito. Num certo momento, justamente a protagonista Lena está conversando com a dona, ou melhor, a futura herdeira do spa, que é a Isabela. E nesse exato momento as duas estão observando o outro protagonista, o Arlo, separando duas hóspedes, que estão literalmente num bate-boca, partindo quase para os tapas uma na outra. Então a Lena comenta para a amiga, já que o Arlo está tentando apartar a briga das senhoras, né? O heroísmo é super valorizado e a coragem sempre vem acompanhada da estupidez. Além do mais, não vai adiantar nada se ele acabar inconsciente, nocauteado por uma garrafa de vinho. Aí a Isabela comenta: sempre achei que o Sauvignon Blanc de 1898 era um vinho leve. Até aí tudo bem, né? Digamos que tem uma piada assim, um pouco esperta, mas aí a Isabela, a protagonista, vem com um arremate ali para aquele comentário. Infelizmente a garrafa machuca do mesmo jeito, não importa a uva e o ano da safra. Pra que esse personagem falou isso? Justamente um protagonista, né? Ele quebrou a piada, ou a quase tentativa de piada, ou um comentário espirituoso da outra personagem. Ele estragou o texto, literalmente, o autor aqui. Ele quebrou o clima, ele quebrou a piada. Tá mal escrito isso, hein? Isso porque esta personagem Lena, a protagonista, é uma pessoa inteligente em relação aos outros, uma pessoa mais madura em relação àqueles todos jovens adultos. Não foi o que se confirmou pelo próprio texto, né? Enfim, vai nessa tocada de diálogos que vão se quebrando, não se sustentam, ou então parte para aquela coisa que se assemelha assim àquele bate-papo de adolescentes lá da Malhação. É uma coisa decepcionante o tempo todo, quando poderia ser alguma coisa mais interessante, como aqui o autor quebra. Agora vamos combinar uma coisa, com certeza o que falta aqui nesse texto é exatamente amor. E olha que o título exatamente é, né? Amor é o último recurso. Não, mas ele não existe aqui em nenhuma das ações desses três casais. Inclusive, quando eles dizem que não, eu não posso me aproximar do outro porque eu acho que ele não gosta de mim, não há nenhuma manifestação, um exemplo de que uma pessoa ama a outra. Na verdade, só há afirmações desses personagens dizendo: não, eu amo a outra, eu amo ele. Mesmo casais héteros, mesmo casais homo, tudo está numa salada igual. Ninguém manifesta o amor para o outro em termos de ações, de sentimentos, que o narrador possa ajudar a gente a entender que eles estão sentindo isso. Não, na verdade, só é declarado: um ama o outro e acabou, precisamos juntar eles, diz os cupidos. Isso você pode considerar um belo de um absurdo, né? Porque vamos combinar, né? Se a gente pegar outra coletânea aqui da Stephanie Perkins, este é das histórias de verão, né? Mas tem a outra que ela organizou, que foi a das histórias de Natal. É basicamente ser, dentro de uma história de Natal, não há motivo nenhum a respeito dessa época natalina. Senão, aí perde o sentido da base, do fio da meada. Aliás, deixa eu lembrar também, né? Nesse livro aqui dos Histórias Natalinas, também aconteceu uma história aqui que era super bobinha. Eu também disse que aquilo não passava de malhação o tempo todo. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei a respeito daquela outra história, que eu também não gostei, é nada. Mas enfim, vamos voltar a deste ano aqui das histórias de verão amorosas.
Não, nada aqui tem salvação. Aliás, uma coisa, né? Esse texto é super longo, 40 páginas, não me foi muito cansativo de ler, enquanto outros textos, aqui mesmo desse próprio livro, foram. Esse aqui até que passou tranquilo, porque é tão boba a história que não chega a cansar, como outras cansaram de certa enrolação. No fundo, isso aqui não enrola, ele vai direto ao ponto, é só aqueles diálogos fúteis. Mas o que eu quero dizer é que no decorrer da história eu comecei a me lembrar de uma outra coisa que parece que talvez, uma suposição, uma conjectura, onde o autor tenha se inspirado, tentado fazer uma certa cópia, um certo pastiche, sim, e talvez ele tivesse se inspirado num texto de William Shakespeare, que é exatamente Muito Barulho por Nada, que é justamente uma história romântica de duas pessoas que acham que o amor é realmente coisa de tolos. E o que eles fazem durante essa história? Se portam como cupidos para os outros casais que não conseguem se juntar. Sim, é a mesma coisa, a mesma base. O autor aqui tentou emular William Shakespeare e falhou miseravelmente. Justamente porque eu digo que isso aqui não tem nada de amor, não tem o espírito, o sentimento amoroso entre os seus personagens. Eles só dizem que amam, mas a gente não vê nenhuma representação disso no texto. Você pode até alegar, mas espera aí, lá na peça do William Shakespeare, talvez isso também não ocorra, né? Talvez não. Faz muito tempo que eu não vejo a versão cinematográfica de Muito Barulho por Nada, que aliás é algo engraçadíssimo. Coisa que talvez esse texto também tentou fazer de ser engraçado, mas não é. Quer dizer, talvez o adolescente que lê esse texto aqui se divirta bastante. Eu, como sou um velhaco, claro que não vou gostar nada disso. Enfim, tá na hora de atribuir uma nota aqui para esse texto super fraco. Amor é o último recurso. Escrito por John Scoveron, eu atribuo apenas 1,5 asterisco. Tá de bom tamanho, vai. Mas é claro, amanhã a gente volta para uma história mais séria, cascuda, profunda. Conan o Bárbaro, livro 1, escrito por Robert E. Howard. E, claro, também terça-feira que vem, aí sim, voltamos para histórias levinhas, sem sal, puris. Aqui já aconteceu naquele verão, 12 histórias de amor ou de tédio, se você preferir. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2019 no projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!